Olá, internautas do Pod Esporte, chegamos. Internautas, depois de décadas, consegui grudar o homem, Ricardo Serravalle, um dos protagonistas do Gladiador 5, o evento que fez a nossa transição do Vale Tudo para o MMA Baiano. Ok? Vamos bater um papo aqui com o Ricardo, porque tem história esse rapaz, hein? Ricardinho. Fala, Sérgio. Finalmente, né? Finalmente, né? Meu Deus, daquela publicação lá no Facebook. Até que você hoje. disse, eu estou à disposição. Até hoje já se passaram mais, quase 20 anos, velho. Brincadeira, mas um dia consegue. Passa tudo muito rápido. Muito, né? Mas um dia muito consegue. rápido. Um dia a gente consegue. Oh, e aí? Tudo bem, graças a Deus. Cara, você hoje, 20 anos depois, você foi o protagonista do Gladiador 5. Você estava naquele card saindo na porrada, meu irmão. Ali. Fazendo história, velho. E aí? Exatamente. Na verdade, eu comecei a treinar com o sensei Ricardo Carvalho, sensei Edson Carvalho. Você pode escolher, se você quer olhar para a câmera, para mim, você faça do jeito que você quiser. Olha para cá, olha para lá. Eu comecei a treinar com o sensei Ricardo e o sensei Edson Carvalho em 1994 para 95, ainda no Baiano de Tênis, né? E na verdade eu vinha do Full Contact e, como quase todo mundo naquela geração, a gente vinha apaixonado por querer lutar vale tudo, né? Tanto que a grande maioria dos meus treinos lá com o sensei Ricardo era sem kimono, porque eu queria treinar fazer vale tudo. Então a gente começou em 94, 95 e aí eu tive várias oportunidades de poder lutar em vale tudo, mas sempre acontecia alguma coisa. Sempre. Era uma lesão que acontecia, era um problema que acontecia, era trabalho que não deixava, era alguma coisa. Até que nessa época eu estava me formando na universidade, não estava treinando. Você fez o que, Ricardinho? Eu fiz administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. E eu estava me formando, não estava treinando, não estava praticamente fazendo nada. E aí, sensei me disse assim: Ricardão, tem uma oportunidade para você finalmente estrear. Porque sempre acontecia alguma coisa, né? Aí eu disse: pô, sensei, eu não estou treinando, mas é meu sonho, né? É lutar o vale tudo, né? Aí eu disse: poxa, e agora o que é que eu faço? Eu tinha 1 mês e meio para treinar, mais ou menos. E aí eu estava nessa fase, rifei minha moto para poder pagar a faculdade, porque estava atrasada. Caraca! Estava fazendo vários eventos para tentar arrecadar dinheiro para pagar a faculdade. Mas eu disse: não, eu vou lutar. E aí peguei aí 1 mês e pouco de preparação, juntei com meus alunos, que eu já dava aula, né? Nessa época. E acordava 4 horas da manhã para treinar e tive 1 mês e pouco de preparação. E aí disse para você, Ricardo, disse: vamos lutar, né? Então foi o Ricardo que já tinha lhe avisado já, vai surgir a oportunidade. Isso. E você aí foi... Sempre que tinha uma oportunidade, ele me falava. Aí eu começava a treinar. Eu lembro que eu fui treinar para o Conquista Fight e eu rompi os ligamentos do meu pé treinando com o André Soneca. Lá na academia. Sério? Você ia lutar com eu ia lutar com Conquista quem? Fight. Com quem? Não sei ainda. Não tinha casado não tinha ainda. casado a luta. Ricardo foi com o Diamante Negro. Com o Diamante Negro. Isso, a gente estava treinando junto, toda a equipe. Eu treinava com o Diamante Negro, a gente treinava todo mundo junto. E Sensei Martelena foi com o irmão, com o Marcílio. Isso, não é isso? Marcílio ganhou com o Triângulo. Exato. Fechou o estádio, deu o Triângulo lindo, isso mesmo. E Yuri Fernandes lutou com a Luísio. Yuri lutou com a Luísio. Eu estava lá com o Yuri Fernandes. Exato. Caramba, você ia lutar aquele evento? Eu ia lutar aquele evento, só que aí eu fraturei meu tornozelo, foi a primeira fratura que eu tive nesse tornozelo, que depois eu tive outras. Porque quando você fratura, né, principalmente o tornozelo, você perde um pouco a propriocepção, né? Você rompe as terminações nervosas, então o pé ele fica como... Podemos dizer que o pé fica mais frouxo. Sim. Então você tem uma tendência a romper outras vezes se você não tiver cuidado. Perde total estabilidade. Então eu rompi esse tornozelo, tive que botar parafuso, tive que botar uma placa de titânio e aí eu não estreiei nesse dia. Da outra vez eu tô treinando lá com o Márcio, o irmão de Marcílio, na academia. E aí a gente treinava batendo do pescoço para baixo, pegando duro. Com o Márcio, irmão de Marcílio. De Marquinha, irmão de Marquinha. Isso. E da cabeça para baixo e da cabeça para cima pegando um pouquinho mais leve. Nessa eu chutei, meu pé encaixou na cabeça dele, só que meu pé ficou preso, porque não foi um chute forte, era só para marcar. E ele me pegou um low kick, estourou meu ligamento cruzado anterior da perna. Caraca. Sempre antes de competições. Quando eu começava a treinar mais forte, tinha um problema. E aí surgiu o Gladiador. Eu não estava preparado, mas eu disse: vou encarar essa porque agora eu não posso perder outra oportunidade, né? Agora, Ricardo, vem cá. E essa maluquice da coisa de já era para-atleta, estava cheio de problema e não sabia.
e foi lutar um evento como se fosse uma coisa natural. Conta aí para os internautas, que os internautas, essa é interessante. Isso é engraçado. E quem treinava comigo na época vai se lembrar desses fatos que eu vou narrar. O que acontecia? Toda vez que eu rolava, eu estava treinando, rolando, ou seja, ou no kickboxing ou na parte de chão, né? A gente estava treinando. Chegava em um momento quando a coisa começava a apertar muito, que eu oxigenava muito, que eu passava mal. Então eu ficava cianótico, eu ficava assim, quase azul, e aí o vidro entupia e me dava vontade de vomitar. E aí eu saía. E falta de ar também? Não, falta de ar não. Eu ficava tonto. Só isso. Ficava tonto, com vontade de vomitar e como se a pressão baixasse. Eu ficava assim, branco, azulado. E aí eu ia vomitar e voltava. Eu achava que o que eu tinha eu tinha muita força, porque eu tinha força, eu batia, eu chutava muito forte, e eu não tinha resistência, é o que eu achava. E nessa, somente em 2009, foi que eu sofri 3 AVCs. Sim, mas aí você lutou assim Eu lutei mesmo. assim, eu lutei em 2003, porque eu não sabia o que eu tinha. 2003, você só foi... Descobri em 2009. Depois de 3... Depois de lutar, eu fui campeão, lutei vale tudo, fui campeão baiano 8 vezes, fui campeão sul-americano de kickboxing, ia lutar o mundial, mas essa fratura que eu tive com o Soneca, eu estava nas vésperas de lutar o mundial de kickboxing na Itália, não fui lutar por causa disso. Toda a minha história esportiva, praticamente nas artes marciais, eu lutei com esse problema no coração. Que na verdade era um problema no coração. Eu tinha uma abertura entre os 2 átrios do coração, onde o sangue venoso cruzava com o sangue arterial. E esse cruzamento fazia com que o oxigênio não chegasse no corpo como deveria chegar. E isso me causava ficar cianótico, cansar, ficar podendo tonto. acontecer alguma coisa. E aconteceu. Em 2009 eu sofri 3 AVCs por causa disso. Aí tive que botar uma prótese no coração. E aí depois que eu botei a prótese no coração, meu rendimento físico fez assim. Porque eu treinava eu sempre treinei mais do que meus companheiros, me esforçava mais que meus companheiros, porque eu pensava que o problema era comigo, em termos de eu não estava me dedicando tanto. E aí quando botou a prótese, meu rendimento esportivo aumentou mais de 20%. Pô, e tranquilo, só foi colocar a prótese desse... Fechou. Mesmo? É como se tivesse um escape, né? Sim. É como se estivesse escapando a energia. E aí Tapou. quando fechou, tapou, o oxigênio chega a todo o corpo, da maneira que tem que chegar. Bom. Aí foi Iron Man, Ultraman, aí eu comecei a fazer as coisas, minha loucura, né? Nadar de Salvador para Morro. Tem mais treta aqui. Vamos mudar de esporte agora. E aí a travessia? Que maluquice foi aquela? Rapaz, assim, eu vou contar resumidamente a história do porquê da travessia. Eu me aposentei das artes marciais em 2009. Tá? Em 2009 eu já trabalhava na Oi, eu trabalhei na Oi durante quase 15 anos. E eu me machucava muito, eu tinha muita reunião com o presidente da Anatel, com o governador do estado, eu tinha muitas reuniões, e chegava com o olho roxo, nariz torto, sempre tinha algum problema, né? E a gente faz isso por amor ao esporte, né? Mas nunca me deu dinheiro. Naquela época, hoje é difícil, né? São poucos que ganham dinheiro com isso. Eu tô querendo ganhar até hoje. E naquela época muito menos, né? E foi aí que eu fundei a FEBAM, que foi a Federação Federação de Artes Marciais, Federação Baiana de Artes Marciais e Esporte de Combate. A gente fundou a FEBAM, a gente pode voltar para esse assunto depois. E eu fiquei só como gestor da FEBAM. A gente homologou todos os clubes da luta, iniciais até o número 5. A gente homologou Demofight. A gente fez várias coisas. Só fazendo o adendo, internautas, hoje nós demos o nosso último adeus o grande, o guerreiro, André Mussi. Eu, pelo menos, o admiro pra caramba. Tá entendendo? Tinha todas as qualidades que eu acho que um ser humano tem que ter. Ousado, faz a diferença e etc. E hoje nós demos o último adeus, André. Saí de lá direto para aqui para fazer esse material com Ricardinho, porque Ricardinho vai viajar para ver o irmão e quando voltar já vai direto para a Espanha. E eu disse, Ricardo, em hipótese nenhuma nós podemos deixar de trocar esse papo. E Ricardo está aí, ó. No primeiro clube da luta, você já era o presidente da FEBAM.
Então, abrir também, dar meus sentimentos, né, para todas as famílias, amigos, né, as pessoas que conviveram com o André Mussi. Ele foi muito importante para o MMA da Bahia também. Muito. Empreendendo, né, ele, Ricardo Galas, empreendendo esse projeto. E graças a Deus eu tive junto também nesse projeto. Sim. Trazendo a homologação, porque assim, antigamente, eu não sei como está hoje, eu já estou fora do Brasil, tem que ter uma federação que homologue. Uma federação tem que ter tudo, a mesma Exato. coisa. Então, se não, se der algum problema... Mesmo. Exato. Então, como a gente é uma federação de artes marciais em geral, né, e eu já tinha um contato com o meio, tudo, eu participei de todos os Vale Tudo Gladiador, sendo como juiz, seja como árbitro ou lutando. Eu já tinha essa experiência, né, já tinha experiência com artes marciais, já era faixa preta de algumas artes marciais. Então, o André Mussi me procurou e a gente fez a certificação, né, de todos. A gente dava tanto os juízes como os árbitros, né, e homologava, certificava tudo direitinho junto com a federação. Então, não estou pulando assunto não, a gente vai chegar em Morro de São Paulo. Então, eu fiquei mais como dirigente quando eu assumi a federação. Já tinha tido meus títulos, tinha tido minha história como atleta, então agora eu estava participando. A gente fundou o projeto FEBAN na comunidade, que era um projeto social que a gente atendeu mais de 2.000 crianças em todo o estado da Bahia, né, dando aula de artes marciais grátis para essas crianças. A gente formou 2.000 crianças, tirando muitas vezes de dentro de delegacia, né, de dentro de centros de acolhida para menores e trazendo essas crianças para as artes marciais. Esse detalhe da FEBAN eu não sabia. Foram mais de 2.000. A gente tem grandes atletas que são conhecidos na Bahia, né, que agora já estão também com mais idade, estão como professores, que vieram desses projetos, né? O Anderson Carvalho, da Pitbull Team, né? Ele veio desse projeto social, né? Jacimar, Neidson 18, que foram grandes atletas que vieram desse projeto, que graças a Deus a gente conseguiu na federação desenvolver e levar. Então, eu fui presidente dessa federação durante 12 anos, então durante 12 anos a gente fez esse projeto, e quando eu decidi me aposentar, eu me aposentei de tudo, não só como atleta, mas também como na federação. E aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que seja tão desafiante quanto a arte marcial. E aí eu resolvi fazer um Ironman, que é um triatlon Ironman, que você no mesmo dia nada 3 km e 800, depois pedala 180 km e depois corre uma maratona de 42 km. E foi aí, treinando para fazer o Ironman, que eu sofri os 3 AVCs. Mentira. Foi, treinando. Mas não foi por causa do treino, foi porque eu já tinha esse problema no coração. Ainda não tinha operado. Ainda não tinha operado. Isso foi em 2009. Então, a qualquer momento eu podia ter tido, né? Seja em artes marciais, seja em triatlon, que seja. Aconteceu. Com 33 anos, eu botei a prótese no meu coração. Você chegou a correr o Ironman? Aí não, porque eu tive que botar a prótese no coração. Aí eu botei a prótese no coração no dia 10 de agosto de 2010. Eu coloquei a prótese no meu coração e passei 6 meses me recuperando. Engordei mais de 20 quilos, entrei aí perto de depressão. Depressão não cheguei a chegar, mas tive aí batendo na porta dela, né? Desanimado, sem querer fazer nada. Enfim, quando eu me recuperei, o médico disse, esqueça o que você teve, pode fazer o Ironman. Comecei a treinar. 3 meses depois, eu fraturei aquele mesmo pé que eu fraturei com soneca. Eu fraturei o pé em 8 partes diferentes. Fui inventar de jogar futebol, dei um carrinho, o pé entrou no buraco. O pé virou, eu passei por cima, meu pé virou ao contrário. Caraca! Parti em 8 lugares, o tornozelo. O médico teve que tirar a cartilagem do meu joelho, enxertar no tornozelo e fazer uma mosaicoplastia, do Tomás Vinícius Moreno. E eu tenho 5 próteses nesse pé, eu perdi 40% da dorsiflexão e o médico disse para minha esposa, não disse para mim, que eu não ia mais andar sem uma muleta. Porque já era a segunda fratura grave que eu tinha tido nesse pé, eu não tinha mais cartilagem. Ele tentou enxertar do meu joelho no tornozelo, mas não sabia se ia dar certo. Eu não escutei isso, não dei bola, né? Lógico. E aí fui me recuperando e comecei a nadar. Aí veio a história da travessia para Morro. Eu comecei a nadar, fiz a travessia mais grande de Salvador 5 vezes, comecei a fazer travessias de longa distância. E aí eu comecei a perceber que com a prótese no meu coração, o meu rendimento físico estava muito melhor do que jamais eu tinha tido. E eu tinha uma boa cabeça, porque eu sempre falo, uma pessoa que é capaz de entrar num ringue com um adversário do outro lado, que quer arrancar sua cabeça do pescoço, é capaz de fazer qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não pode mais duvidar de você, porque você é capaz de qualquer coisa. Então, juntou a minha cabeça, que eu já tinha desenvolvida com as artes marciais, com o preparo físico que foi colocado através da prótese, e em maio de 2013
eu consegui fazer o Ironman. Caraca! Consegui fazer o Ironman Sério? lá em Florianópolis. Eu consegui fazer o Ironman. E o que aconteceu? Quando eu fiz o Ironman, saiu na televisão, saiu em vários meios de comunicação. Porque uma pessoa com a prótese no coração, 5 próteses na perna, depois de sofrer uns AVCs, conseguia fazer um Ironman. Não é fácil, não. E aí é que veio a questão, porque eu comecei a receber um monte de mensagem de pessoas dizendo, poxa, sua história me motivou, eu voltei a correr, eu voltei a fazer esporte. E eu aí comecei a pensar, eu digo, porra, olha aí que coisa legal, Deus me utilizou como instrumento para, de repente, ser um porta-voz da motivação, para que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos, né? E aí eu comecei a fazer eventos esportivos solidários. E todo desafio que eu faço é solidário. É para ajudar alguma causa social ou ambiental. Sempre. E aí eu fiz o Ironman e eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer agora? Eu já fiz o Ironman, fiz tudo tal, estou aposentado das artes marciais. E aí eu abri uma revista, eu vi que um grupo de pessoas tinha atravessado com a prancha de stand-up paddle para Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, isso. Como eu já estava nadando e estava já fazendo várias travessias, eu disse, poxa, de repente eu consigo fazer isso. Porque uma das coisas que as artes marciais nos dão é essa autoconfiança, Sim, né? Muita Confiança em você mesmo, né? Isso para mim, eu sempre falo assim, quando eu dou entrevista, alguém me pergunta as coisas, eu falo que tudo que eu tenho veio das artes marciais. Tudo. Porque se você, volta a dizer, se você é capaz de entrar no ringue com a pessoa do outro lado, querendo arrancar a cabeça do seu pescoço, se você voluntariamente tá ali, tem que ter, como a gente fala na Espanha, não posso falar Pode. Tem que ter cojones. Cojones. Né? Tem que ter cojones. Você tem que ter realmente um espírito guerreiro, né? Então, aí eu fui no iate, busquei o capitão Davi Perrone, que foi quem fez a rota para esse pessoal de stand-by. Daí eu perguntei a ele, você acha que se pode fazer isso nadando? Aí ele me disse, Ricardo, poder pode, eu só não sei se você vai ter braço. Aí eu disse, o projeto está pronto. Aí montei um projeto, que era um projeto pela preservação dos oceanos e da Baía de Todos os Santos. Isso eu me lembro. Né? Aí montei todo o projeto e fiz alguns desafios intermediários antes do desafio principal. Então, primeiramente eu dobrei a Mar Grande Salvador, eu fiz ida e volta, né? 6 horas e 20, eu acho. Não lembro, 6 horas e 20, 6 horas e meia, eu fiz ida e volta, Mar Grande. Depois eu nadei os 3 faróis. Eu nadei do farol de Itapuã, farol da Barra e cheguei na ponta do Maitá. Deu 33 quilômetros. Depois eu nadei no Rio São Francisco, 30 quilômetros, de Penedo a Piaçabuçu. E por último, antes do desafio para Morro, eu nadei 24 horas na piscina. Fiquei indo e voltando na piscina durante 24 horas. Aí eu vi que eu estava preparado e a gente foi para Morro. E graças a Deus a gente conseguiu, foram 62 quilômetros e 200 em 22 horas. Daqui para Morro dá 62 quilômetros. Foi 62. E quem fez a rota em linha reta, 59. Mas como você tem uns desvios por maré, por jogar para uma... Agora, quem fez esse planejamento da maré? Porque daqui para lá você pega umas 2 ou 3 marés. Isso foi Davi Perrone, foi esse capitão. Ele mesmo? Ele inclusive, ele me... em memória a ele também, porque Davi Perrone infelizmente faleceu, já há não muito tempo. E todos os meus sentimentos também aos amigos e familiares dele. E eu fiquei sabendo, eu estava lá na Espanha, fiquei bastante triste. Ele que fez tudo, e ele botou o barco dele, ele botou a gasolina dele, ele fez tudo do bolso dele pela preservação dos oceanos da Baía de Todos os Santos. E ele que foi me guiando. Caramba, Davi Perrone, né? Davi Perrone. Aí, Davi, você está lá em cima, olha você aqui lembrado. Caramba, ele fez o mapa, ele fez tudo. Fez a rota, tudo. Tudo. A gente tinha 3 barcos e um stand-up. Então tinha um amigo meu na prancha de stand-up com um sinalizador nas costas para de noite eu ver. Aí tinha um barco com toda a alimentação para a tripulação. Tinha uma lancha UTI. E tinha um barco de Davi, era tipo um triângulo. Sim. E eu nadando no meio. Agora você saiu que horas? Eu saí 8h30 da manhã. Da manhã. E cheguei lá às 6h30 da manhã, em ponto. Foram 22 horas cravado nadando. 22 horas nadando, Ricardo? 22 horas cravada nadando. Por causa de maré, essas coisas? E nunca ninguém tinha feito, né? Então, tipo assim, era uma dúvida se podia fazer isso. Na Bahia, a gente sabe que a gente tem os maiores nadadores do mundo estão na Bahia, de águas abertas, né? A gente teve a Alain do Carmo, Ana Marcela,
né? Arapiraca, Isso, e os tantos, maiores e tantos, e tantos. Os maiores estão e ainda tem, né? É. Até porque a gente tem essa Bahia aí na nossa frente, então acaba desenvolvendo muito, né? E a nadadora que você acabou de falar? Ana Marcela, todo mundo aqui. Nadou a Olimpíada agora. Nadou a Olimpíada, campeã mundial, todos eles. Esse ano ela ganhou tudo, cara. Só a Olimpíada é que ela chegou em quarto, mas chegou em quarto. Então o pessoal pensava que eu ia morrer, porque quem é esse Ricardo Serravalli para fazer isso? Que nenhum campeão mundial tentou. Porque algumas pessoas tentaram, pensaram em fazer, mas desistiram. Não chegaram nem a tentar. Desistiram. E essa coisa, né, da gente na arte marcial dizer assim, eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo. Faço, e faz mesmo. Faz mesmo. Eu disse, eu não duvido. Porque se não fizer, vai tentar. Tentar no mínimo vai. Mas tudo planejado, porque esses desafios intermediários foram todos para me preparar mentalmente para fazer isso. Mas é sua característica, você não é de fazer por impulso. Não. Você é todo. Eu me planejo. Todo planejado. O que eu fiz por impulso foi me estrear no Vale Tudo. E que não deu certo, que eu perdi a luta. Porque eu não estava treinado. Mas ganhou na transição para o MMA. Ganhou. Pois é. Então foi todo um processo, né? De você ir aprendendo com os erros, você aprendendo com as coisas que você vai passando na vida para você se programar e não repetir esses erros, né? Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que os ciclos da vida se repetem quando você não aprendeu a lição do que ela quer te ensinar. Quando você aprende, você parte para outra coisa. Aí já começa outra coisa. Agora, então, vamos lá. E por que qual foi o estalo para se mudar para Espanha? Para Espanha, então. Foi logo depois da travessia para Morro. Logo depois. Eu tinha terminado a travessia para Morro e minha esposa recebeu uma oferta de trabalho lá. A gente tinha uma amiga aqui, que morava aqui, que ela era espanhola, de Madrid. E ela voltou para Madrid e falou para minha esposa, falou assim, a gente tá com uma vaga de emprego aqui, vocês não querem vir? E eu e minha esposa, nossa família tem cidadania italiana, né? Então a gente já tinha cidadania, não temos filhos nem nada. Então, sempre quis ir, aventurar e ir embora. E a gente aí foi, estamos lá há 8 anos. 8 anos já, né? 8 anos lá. E lá eu trabalhei de tudo, né? Trabalhei dando aulas de artes marciais também e tudo. Fiz desafios lá também. Fez vários desafios que eu acompanhei. Lá, né? Eu fiz o Ultraman, que é quase 2 vezes mais que o saco murro no saco de boxe. 27 horas. 27 horas. Primeiro eu fiz 24 horas golpeando no saco de boxe, com socos e chute pro Guinness. A gente conseguiu esse recorde mundial para ajudar uma entidade lá que cuida de crianças com uma doença cerebral por acumulação de ferro, que não tem cura. Então, para dar visibilidade e ajudar essa instituição. E aí um americano rompeu o recorde, fez 27 horas. E em 2021 eu fiz 27 horas e 15 minutos também. Entramos pro Guinness. Bateu o recorde. Você tem tudo isso no Guinness, Ricardo? Muitas coisas foram homologadas no Guinness e outras não, porque o Guinness tem um monte de regra. Ou seja, exemplos do saco do boxe foram homologadas. A travessia para Morro não foi. Por quê? Porque eles falam que é um pouco ilógico, não tem muita lógica, mas eles falam que como eu fui o primeiro e é uma rota que não é uma rota muito conhecida, não se pode homologar. Eu digo sim, mas para ela ser conhecida, alguém tem que fazer. Então, recentemente, até uma amiga minha, Leca, ela conseguiu fazer, a mulher, foi a segunda pessoa a fazer. 8 anos depois que eu fiz a travessia, ela fez. Ela tentou e fez e conseguiu, recentemente. Caraca, como é o nome dela? Alessandra Leca. Aí, Alessandra, parabéns, hein? Eu não sabia. Ela conseguiu fazer, agora faz 9 meses que ela fez. Recentemente fez 9 meses. Não sabia, cara. A gente conversou muito antes da travessia, conversei com os pais dela, conversou com o meu técnico também e tal, e ela conseguiu. Fiquei super feliz, porque as coisas a gente não tem que ter pra gente, né? A gente tem que dar para as pessoas. O que eu mais queria é que a pessoa tivesse a sensação que eu tive nadando pra lá. E ela, graças a Deus, ela conseguiu. Já não é um só, são dois. Já são dois. Já são dois. Eu fui o primeiro homem. Daqui a pouco chega o terceiro. É isso. Eu fui o primeiro homem, ela a primeira mulher. Que barato, cara. Foi muito legal. Se um dia você quiser, é uma pessoa que você podia entrevistar também. Sim. Como é o nome dela? Alessandra. Alessandra, Leca. Botar na pauta você, hein? Olha lá, hein? Muita gente boa, você vai Caramba, rapaz. E aí é isso. Aí lá na Espanha eu dava aula de artes marciais, eu dei aula de Muay Thai, eu dei aula de Jiu-Jitsu, eu dei aula de boxe. Abri a Universidade do Boxe,
que é durante a pandemia, é um portal que eu tenho hoje de formação de treinadores de boxe, que eu tenho uma história com boxe. Eu treinei com o Eder Joffre em São Paulo. Em 1998 eu fui morar em São Paulo, treinei com o Eder Joffre na Academia Fórmula, depois ele me encaminhou para o Centro Olímpico. Eu treinei com o professor Messias, onde treinava a seleção olímpica de boxe, então treinei muito tempo com ele lá também. Tenho uma formação com boxe muito boa. E durante a pandemia, eu estava enclausulado dentro de casa lá na Espanha e eu resolvi criar alguma coisa que eu pudesse mover, não somente ganhar dinheiro, mas mover. E eu sempre fui apaixonado pelo boxe também. E eu fundei a Universidade do Boxe. Então hoje a gente é a única plataforma de ensino à distância no Brasil que forma treinadores de boxe certificados a nível universitário, porque nossos cursos são certificados a nível de extensão universitária pela Faculdade Einstein, que é credenciada ao MEC, né, e homologados pela Organização Brasileira de Boxe, nosso querido amigo Fernando Fumaça, e também pela Federação de Boxe do Estado da Bahia. Agora, então, me mate curiosidade, como é que consegue, por exemplo, porque eu acho que é muito a prática, tá entendendo? E como é que consegue fazer isso virtualmente? Mas eu não formo atleta, eu formo treinador. Essa faculdade é para... eu não formo atleta. Já é o cidadão que já tem um histórico. Isso. Ou que vem do zero. Exemplo, eu sempre falo, por que o nome universidade? O que acontece com a universidade? Você vem do segundo grau, você não tem profissão nenhuma, você entra na faculdade, aprende tudo e vai para o mercado. O que eu faço com a Universidade do Boxe é preparar o profissional, dar para ele todas as ferramentas para que quando ele saia no mercado ele utilize. E aí a experiência do dia a dia vai fortalecer o que ele aprendeu na sala de aula. Entendeu o que eu estou falando? Então, a gente forma o cara com uma faculdade de educação física. Não quer dizer que você terminou a faculdade de educação física, você já é o melhor profissional de educação física. De hipótese a alguma. Prática que a vai prática te dar. Que vai fazer. Só que o que acontece com o boxe e com muitas outras artes marciais também, o que acontece é que muitas vezes as pessoas têm um aprendizado empírico. Ou seja, ele repete o que o treinador falou para ele, que o treinador do treinador, que o treinador do treinador. Vai repetindo. Mas hoje a gente... Isso muito no jiu-jitsu, eu vejo muito em todos os esportes, né? Então hoje a gente vive num mundo que a gente está repetindo, só que muita coisa se perde nesse caminho. Muitos ensinamentos se perdem e muitas coisas também deixam de ser preparadas. Então, assim, às vezes você chega para um treinador, pode ser de boxe ou de qualquer um, e você pergunta: o que é uma planificação de treino? Aí a pessoa, não, é treinar para perto do campeonato e lutar. Mas como é que você treina? O que é um microciclo, um mesociclo, um macrociclo? Como é que você divide esse treinamento? Não tem noção, porque a maioria, infelizmente, não teve condição de estudar uma faculdade de educação física. No nosso curso, o que a gente faz é separar módulo comum. Nesse módulo comum, eu dou as bases da educação física prática para que ele possa dar aula. Ou seja, eu ensino o que funciona, não ensino tudo da educação física, mas a base, a pegar uma frequência cardíaca, a saber fazer uma planificação de treinamento, a saber planificar o atleta para uma competição. Eu não vou substituir o profissional de educação física, mas eu vou dar para o profissional, o treinador de boxe, o conhecimento. Depois eu entro no modo teórico específico, no qual eu vou falar sobre regras do boxe, eu vou falar sobre história do boxe, né? Eu vou falar sobre toda a parte teórica do boxe, e depois eu tenho um módulo prático, onde eu vou dar para eles as ferramentas para que ele possa usar na sala de aula. Então eu vou mostrar para ele o que é uma aula dinâmica, o que é uma aula de boxe recreativo, o que é uma aula de boxe competitivo, como você trabalhar pessoas com diferentes características dentro da mesma aula. Ou seja, são ferramentas que eu aprendi na Europa, eu tive que fazer esses cursos na Europa. O nosso curso ele tem base na metodologia europeia de formação de treinadores. Então eu peguei toda essa base, mais essa carga toda de conhecimento que eu trago há tantos e tantos anos. Na teoria e na prática. Tudo, exato. Na teoria e na prática. Juntei tudo, fiz um pacote e ofereço para as pessoas poderem se formar. Agora, olha que coisa engraçada, cara. Olha o que eu vou conceituar aqui. Você falou, nós temos os grandes nadadores aqui, certo? Nós temos os grandes lutadores de boxe aqui. Grande treinador que é Luiz Dória, grande treinador de boxe. E grandes lutadores de MMA. Cara, aqui a Bahia é fantástica. A Bahia é fantástica. Eu
Eu acho que vem muito dessa miscigenação. E nós esquecemos de Valério, Edivaldo Valério. Valério. Eu treinava no clube dele, de Edivaldo Valério. Eu fiz a travessia para Morro, eu treinava no clube de Valério. Aqui, lá em Itapuã? Na Delba. Na Delba. Isso. Eu treinava com o meu técnico Bruno Vasconcelos, que me acompanha a vida inteira, mas no clube de Edivaldo, com todo o apoio de Edivaldo Valério. Cara, olha quanta gente nós falamos aqui que tem a diversificação de esporte e a quantidade de pessoas que nós falamos aqui, todos de ponta. Todos. Valério, cara, aqueles 100 metros tá na história até hoje. Até os gringos não esquecem aqueles 100 metros. Aquele Galvão Bueno narrando. Narrando, ele foi buscar. Hein, Valério? Ele caiu, foi buscar, hein, Valério? Ele caiu em sexto, se eu não me engano. Isso, caiu em sexto, isso mesmo. Caiu em sexto. E foi buscar, rapaz. Foi buscar. E os outros três nadaram bem, não nadaram mal, não. Todos os três nadaram bem. O nível da prova que era o negócio. Se eu não me engano, tava aquele Popov nadando, né? Isso, tava. Tinha. Não, o nível da prova era um negócio absurdo. Fantástico. Há pouco tempo agora eu vi a prova e na narração da prova, o narrador, não sei se era Galvão que estava. Era Galvão. Ele dizendo que nível estúpido, o nível da prova é um negócio absurdo. Absurdo, rapaz, Ricardo, olha pra ele. E eu vou te dizer que eu já nadei com o Valério, dividindo raia com ele. Nos 24 horas de piscina que eu fiz no desafio, a gente caiu junto na raia. Mas é um absurdo assim. Quando o atleta é um atleta de ponta, dedicado a uma modalidade toda a vida, é diferente. Ele dava uma abraçada, era como se eu desse 3. Ele só fazia assim, ó, vum, ele já saia lá na frente. Ah, sim, mas a técnica é absurda. É absurda. O atleta de alto rendimento é diferente. O que eu acho incrível é o seguinte, o quanto funciona a técnica, né, vamos em todos os esportes. Vamos dizer, no chão. O cara diz, porra, quebra o quadril. Sai só um pouquinho que você não vai ter. Os pequenos ajustes, né? Cara. Os pequenos ajustes fazem toda a diferença. Você vê assim, o próprio Roger Gracie, né? Que o pessoal fala muito dele, que ele faz aquele jiu-jitsu feijão com arroz. Básico. Mas o ajuste é perfeito. Outro que fazia um jiu-jitsu básico também, Margarida. Básico. Margarida. Sumiu, né? Margarida. Eu fiz agora com o Ricardo a Copa do Mundo 2004. A final foi ele e Jacaré. Acabei de fazer, eu vou soltar sua pauta primeiro, para depois soltar a dele. Mas foi bacana também, cara. Imagina, os caras fizeram 12 lutas, irmão, para chegar na final. Antigamente a gente... 10 minutos. 10 minutos. Antigamente era diferente, né? Eu não sei se a gente vai ficando velho, a gente vai ficando saudosista, mas a gente sempre acha que nossa época era melhor, né? Então, tipo assim, hoje eu vejo que tá mais organizado. Eles facilitam. Cada geração nova vai facilitando. Tem um ditado, aí dá no que dá. Tem um ditado que eu tento repetir, eu não sei se eu vou falar igual, mas é assim, ó. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E ainda tem um negócio no lá, e solta a bomba atômica. Pode soltar a bomba atômica. Eu lembro que nos treinos lá com o Sensei Ricardo, a gente tinha um treino lá, Sensei Edson também, estavam os dois aqui, Sensei Edson ainda não tinha se mudado para os Estados Unidos. A gente subia lá em cima no QG da Barra, que era o outro QG o primeiro QG, né, que depois que ele saiu do Band de Tênis, ele alugou essa casa lá na Barra, de frente pro Forte de Santa Maria. E, meu irmão, ali o bicho pegava. Ali só ficava mesmo que era carne de pescoço, porque... Principalmente dia de sábado, que era o treino de vale tudo. Então, o Sensei Edson entrava ali devagarinho, chegava ali, fechou o cadeado, meu irmão. Era nego querendo fugir pelo telhado, descer. Teve gente que desceu por fora, que nem Homem-Aranha, assim, escalando pra fugir. Escalando pra cair fora. Pra cair fora, porque a coisa era braba e era gostoso, porque a gente fazia uma amizade ali. Você vê que eu, na época, pesava 72 quilos, eu treinava com Itapuã, eu treinava com o Bebê Monstro, eu treinava com o Valdir. Bebê Monstro ali devia ter uns 100 e poucos quilos já. A gente com o Ricardo Bambam, a gente com o Bambam, que hoje mora na ilha, né? Na ilha? A gente... sim, pô, Bambam lutou o Conquista Fight também, cara, esqueci. Sim. Bambam lutou também. Eu fechava ali, o pau quebrava, velho. Aí quer dizer, você se forja no fogo.
Então como é que eu não vou fazer um Ironman? Porque tá doendo o pezinho, porque meus parafusos estão doendo do coisa. Você faz. É o que eu lhe digo, é tudo facilitado. Te deixa forte, entendeu? Te deixa com o coração forte. O que eles estão claro que vem a coisa do vamos dizer, faturar, porque você vai produzir, você vai querer ganhar. Claro. Então, eles facilitam. Então, não tem como esse pessoal de hoje pegar o jiu-jitsu de 20 anos atrás. Tá entendendo? Fazer, você com faixa preta, fazer um rola de 10 minutos, se tiver 10 faixas pretas, você rola com 10 faixas pretas. E lá você fazia brincando, porque era o que você falou, era o que era a obrigação e acabou. Era fim de papo. Ou então você ia dizer, pô, o que é que o nego vai pensar? Era um tal de dorme e acorda. Era um tal de dorme e acorda, porra. Você chegava em casa, o cara de sono, de tanto dormir. Ricardo. Era um pouco louco, mas era gostoso, assim, né? A gente acaba criando uma irmandade, né? É casca grossa, só tinha casca grossa. Não, a gente treinava e lutava, não era para ganhar dinheiro. A gente treinava e lutava para defender, a bandeira do seu time. A bandeira do seu time. Era o verdadeiro prize, né? O saudosismo que eu tenho do MMA lá atrás é justamente esse. Que a primeira década era pride, era orgulho. Era orgulho. As equipes, tá entendendo? Se empenhavam, toda a equipe, para que o aluno, o colega de treino, chegasse lá e fizesse bonito, certo? Isso o meu saudosismo é esse. Hoje é tudo profissional, hoje mal tem equipe. É diferente. E eu posso dizer isso, e quem treinava comigo ali na época também, eu fui, claro que teve muitas pessoas antes de mim e muito melhores do que eu, mas eu fui uma das primeiras pessoas que eu fazia o cross-training, porque eu vinha do full contact, do kickboxing. Então, tipo assim, quando eu fui treinar jiu-jitsu, eu já era faixa preta de kickboxing. Sim. E antigamente tinha muito isso, era a competição entre estilos. Quem é melhor, o jiu-jitsu ou o kickboxing? O tanto que nas primeiras lutas, no Vale Tudo 1, né, tinha um rapaz do Hapkido, tinha um rapaz do boxe, tinha um rapaz de jiu-jitsu, lembra disso? Quando começou, o próprio UFC quando começou era assim. O próprio UFC quando começou. Então, tipo assim, mas eu já vinha de uma mistura. Eu já era faixa preta de kickboxing. Então, tipo assim, eu estava bem preparado para lutar o Vale Tudo na época. Infelizmente, a estreia não foi boa justamente por isso. Porque eu tive vários problemas de estar me formando na faculdade, vindo de lesão, isso, aquilo e tal. Mas depois, graças a Deus, a coisa foi. Mas é interessante isso também, né? Porque eu trazia para dentro do nosso time essa questão de dizer assim, existem outras pessoas, não é só o jiu-jitsu, para lutar vale tudo, não é só o jiu-jitsu. Existe a parte de cima também que você tem que ser bom. Tanto que eu lembro que a gente treinava com o CC Edson. Sim. E aí CC Edson era assim, os treinos eram assim, a curiosidade aqui, né? Os treinos antigos. Todo mundo sungão. E aí a gente tinha a taparia, que era o jiu-jitsu de taparia, que era podia dar na cara, podia dar tudo de mão aberta. Depois, da taparia, a gente partia para trocação em cima, onde um estava com as duas luvas postas e o outro sem luva. Então, quem estava com a luva posta tinha que tentar nocautear o que estava sem luva. E o que estava sem luva tinha que utilizar só o jiu-jitsu para derrubar aquele. E aí, invertia, né? E depois que a gente invertia, a gente fazia um com luva e sem luva. Vem pro cá. Vem cá, CC. Vem cá. Aqui, ó. Abaixa aí, fica aqui com a gente, vá. Olha aí. Senta aqui, CC. Senta aqui que eu me abaixo. Não, tá bom, rapaz, tô vendo, mas eu tô inteiro ainda. Aqui, ó. CC Edson Carvalho. CC Ricardo. Edson. É a mesma coisa, É a mesma coisa, irmão, é a mesma coisa. Tá tudo em casa. Cara, Ricardinho, sensacional, tá entendendo? Ricardo. Do Ricardo, certo? Esse material eu já tinha falado com ele há 20 anos atrás, 2016, quase 20 anos atrás. Virou espanhol? Virou. Não, mas não acontecia. Eu chamei Sensei Ricardo aqui. Ricardinho, mais algum complemento? Não, nada, é agradecer realmente a oportunidade de estar aqui com você, que está aqui com o Sensei Ricardo.
que agora eu já não posso chamar de meu segundo pai, agora é meu irmão. Não sei. Não tão velho assim não, né? A idade vai chegando, né? Não sou tão velho assim não, né? A idade vai chegando, agora não é mais meu pai. Eu já chamava ele de meu pai, na época que eu era novinho, né? Agora é meu irmão mais velho, a pessoa aqui que eu tenho, guardo no meu coração, faz parte da minha família. Juntos levando esse trabalho para o mundo, né? Isso. E sempre que venho aqui no Brasil, eu faço questão de passar aqui, né? Pra dar um abraço sensei. Ó, eu vou tomar liberdade aqui de nós encerrarmos. Isso. Dedicando esse material de hoje à memória de André Mussi. Isso. Nosso irmão que foi, que Deus o tenha, abençoe. Onde ele estiver, vai estar seguindo um bom caminho. André, você escreveu seu nome na história do MMA Baiano. Tá lá escrito bonitinho, irmão. E aqui, ó. Ricardinho acabou de confirmar tudo. Na época que começou o Clube da Luta 1, Ricardo era o presidente da FEBAM, que sempre lhe acompanhou. Show de bola, galera. Show de bola. Ricardo, irmão. E graças a Sérgio, está tudo registrado. Tudo registrado. Tudo registrado. Tudo. A minha ânsia, a minha agonia era registrar isso. Tinha que estar registrado. A gente começou isso há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu estava dizendo, só tinha aquele né? texto no Facebook e que eu vou consertar porque não está o Macarani Fight ali. Ali só está o Clube da Luta, o Gladiador 5 e o Conquista Fight. Falta o Macarani Fight naquele texto. Então isso me dava uma agonia. Você fez a matéria com o André Mussi, né? Sim. Está registrado. Todo. Tá, você o primeiro, Conquista Fight, lá com o Bamaron, o segundo, e os irmãos Nogueira. Prima de Minotauro, você sabe. Isso. E uma Macarani Fight e depois Mussi e Ricardinho com o Clube da Luta 1. É isso aí, internauta. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Porra.